verdade, né? Só que é muito complexo, né? Nosso Brasil é um negócio, acho que não existe um país tão complexo em diversas áreas, né? A gente costuma falar só da parte tributária, mas importar no Brasil é uma arte importar, tem tantos processos. Então eu acabei me especializando em trazer empresas de fora para o mercado brasileiro, para aproveitar toda essa oportunidade. E assim, o que eu gosto de falar muito com os gringos é que no Brasil, eu gosto de um slide muito bom, que são vários países dentro de um país. Então, É verdade. Assim, tem de tudo aqui, É um né? continente o negócio. Exatamente. Então, assim, todos os públicos que você imaginar tem no Brasil. Né? Do mais low-end para o mais high-end, do middle. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, tem que montar uma estratégia customizada, às vezes, para cada região, né? Para cada... Não adianta vir a estratégia lá de fora. Acho que muito disso é um trabalho meu de convencimento com os gringos, né? Porque, às vezes, essas empresas multinacionais têm uma estratégia global, uma estratégia para as Américas. E o Brasil não é assim. A gente precisa customizar, e acho que isso é a beleza da Logitech, que ela entendeu muito bem, e aí deixa essa autonomia para a gente customizar as estratégias de acordo com a necessidade, às vezes, de cada cliente, né? E como que foi esse começo de relacionamento seu de entrar na Logitech até? Quando que foi? Que ano que foi? Como que começou essa trajetória? Legal, uma boa pergunta. Na verdade, como o tempo passa, né? Estamos no final do ano já, né? Meu Deus, passa cada vez mais rápido. Eu completar 13 anos de Logitech. Eu comecei a operação, né, do zero, comecei startup da operação aqui no Brasil. Mas antes da Logitech, eu também, né, trabalhei em multinacionais. Eu comecei minha carreira na Gillette. Que legal! E eu falo que foi uma grande escola, porque na Gillette eu entrei para o lançamento do Mac 3. E nesse lançamento, depois que acabou o lançamento, ficou quase um ano. E aí a diretora de marketing na época falou: o que você quer, Jairo? Eu falei: não, eu tô aqui para marketing, eu sempre gostei de marketing, né? Esse é meu business. E ela falou: você quer marketing mesmo? Eu quero. Então você vai para finanças. Caramba. E aí eu acabei indo para finanças. Eu era para ficar, sei lá, menos de um ano, acabei ficando mais de 2 anos em finanças, planejamento estratégico, contabilidade, passei por todas as áreas. E foi isso, acho que foi, né, no início da minha carreira, foi que me deu uma base muito boa para depois virar um bom marqueteiro, porque aí depois eu falei: quero ir para marketing, daí eu fui para vendas, aí eu fui para operações, e aí ela saiu da Gillette. E aí ela mudou de empresa, foi para Kodak, falecida Kodak, foi uma grande escola também, acho que aprendi muito. Você chegou a trabalhar na Kodak? Cheguei a trabalhar na Kodak na época que a Kodak era uma das marcas mais valiosas do mundo. Caraca! Tava entre as 5, 6 mais valiosas do mundo. Quando você chegou lá, já não tava um climão assim de, pô, gente, estamos aqui revelando o filme. Mas que ano que foi isso da Kodak? Então, já tem quase 18 anos atrás. Caramba, era 2002? 18 anos? 2000? Não, 2002. É isso aí. E aí, que aconteceu? Na Kodak, eu peguei de tudo. Então, quando eu entrei, ainda era, né, uma grande marca. E depois a empresa começou a passar por muitas mudanças e estratégias erradas. Até te perguntar que você estava lá dentro da Kodak, cara. Não teve ninguém que defendeu. Já que não tem mais, né? Vamos poder falar. Ninguém defendeu, tipo assim, não, cara. Esse negócio de filme vai morrer, vai virar vintage, vamos pro digital. Tipo, ninguém pensou em... Eu deve ter pensado um monte de gente, mas não conseguiam convencer a galera a mudar? Na verdade, cara, às vezes as empresas se acomodam, né? O filme tinha uma margem muito alta. Então, na verdade, a história é que a Kodak chegou a desenvolver todo o mercado digital. A Kodak, durante muito tempo, ficou com todas as patentes. Ela desenvolveu e criou muito do digital. Só que ela guardou. Ela guardou com ela porque o filme... A margem era absurda. A margem era absurda. E aí o que aconteceu? Ficou ultrapassado e aí teve que correr atrás do prejuízo. Depois a Kodak se dividiu em digital e tradicional. Até na época eu fui escolhido para tocar a divisão digital. Cheguei a fazer fábrica de câmera digital em Manaus, revelação quiosque digital. Foi uma fase legal, mas a empresa começou a passar por um momento... E aí por que eu estou, né, contando? Porque uma época um presidente que ficou muito tempo lá na Kodak, nas Américas, tudo foi tocar a operação do Brasil. Hoje ele é meu chefe, ele que me levou para a Logitech. Caramba, como que foi isso? Então, aí eu saí da Kodak, né? E aí eu fui sempre tive o sonho de empreender também, ver o mundo fora de multinacional. Acabei fazendo trouxe 6 empresas para o Brasil, de diferentes business, tudo que você pode imaginar.
games, de beleza, de tecnologia, de 3D. Algumas deram certo, algumas deram muito errado. Também foi um ótimo aprendizado. Teve uma empresa de games, né? A gente está na BGS para contar. Teve uma empresa de games que era um jogo de futebol. Jogava da minha casa, a gente montava um time 11 contra 11. Era um grupo também internacional, que ele desenvolvia o jogo e depois vendia. Ele tinha feito 2 operações de muito sucesso aqui no mundo. O CEO começou a namorar com uma brasileira, veio para o Brasil, se apaixonou e falou, eu vou fazer jogo de futebol. Aí tinha estúdio na China, Austrália, Estados Unidos e Brasil. E o Brasil, a gente ambientalizou todo o Rio de Janeiro. O cara começava jogando na favela até virar um superstar. E aí a gente chegou a assinar com o Pelé, aí não deu certo, aí a gente assinou com o Romário. Bom, resumindo... Pra ser um garoto propaganda. Garoto propaganda, o Romário era o estrela do jogo, porque ele Sim. tinha todo o endorsement dele. Na crise de 2008, 2009, né, ele era super alavancado no Lehman Brothers, ele quebrou e ele me ligou, tinha acabado de tirar a gente da IBM, tinha lá mais de 50 pessoas, ele me falou, Jairo, quebrei, pode fechar a operação no Brasil. Caraca, como que Foi tá essa notícia pro time depois? Foi um MBA na prática de gestão de risco, de gestão de crise. Então, bom, consegui conciliar, né? Cada um foi de uma maneira. Teve gente que saiu com servidor, computador, teve gente que continuou trabalhando de graça, com a esperança que o jogo ia ser vendido. Caramba. E o Romário tinha pagado uma parcela. Eram mais 5 parcelas e ele tinha acabado de anunciar para a imprensa. Né? Você procurar lá Interzone Romário, tem ele falando, é o craque, a gente contratou. E aí, nessa época, bom, primeiro, o Romário era um cara muito inteligente, né? Não só Sim. dentro da grande área, era um cara muito rápido. E aí, conversando com ele, acabei ficando próximo, ele falou que ele tinha um sonho de futebol arte. Ele nem estava muito mais vendo futebol, porque o futebol tinha perdido um pouco do futebol arte. Aí eu falei assim, bom, quer saber? Eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro para contar para ele que a empresa quebrou. Mas deixa eu levar um plano B. Aí eu sentei com um amigo, a gente fez um projeto rápido e fez o resgate do futebol arte. Que além de ser o gol, o cara dava um chapéu, dava uma bicicleta, você voltava lá com o celular, tinha uma pontuação e o time ganhava. Tinha toda uma história por trás. E aí eu fui pro Rio e falei, Romário, tem uma notícia boa e uma ruim. Vou te dar a boa primeiro. Lembra que você falou do futebol arte? Ó, tá aqui o planejamento, trouxe. Puta, adorei, vamos fazer. Se empolgou. Eu falei, bom, agora eu tenho a ruim. Quebramos, cara. A empresa quebrou. Não tem mais... queria que você entendesse. E aí foi, bom, acabei contornando a situação. Aí virei, entre aspas, sócio por 3 meses do Romário. Fizemos esse projeto, andamos pelo Brasil. E, bom, tudo que não é bem planejado, bem executado, claro que não deu certo. Sim. Mas imagina, né? Na balada, fiz de tudo. A vida foi uma... Aprendi muito também nesse... 3 meses de jogador de futebol, basicamente, né? E aí fiz outras startups, outras empresas, trouxe empresas israelenses, trouxe empresa de... Foi legal uma passagem, né? Que tinha algumas empresas que quebraram. Quando eu fui falar com uma empresa israelense, um amigo meu chegou e falou assim, olha... eu falei, pô... Dei algumas coisas erradas, não estava muito bem, né? Tava triste. Ele falou, olha, você vai falar para os israelenses o seguinte, tem lá a Startup Nation, né? Então é o seguinte, o investidor lá, ele direciona recursos e uma coisa muito importante é se quem está tocando a operação se já quebrou. Porque se o cara já quebrou é porque ele aprendeu muito. Então eles consideram isso como um fator positivo. Bom, quando começou a reunião, eu já cheguei para os investidores, eu falei, eu já quebrei 3 empresas, eu já aprendi muito, então e aí acabou dando certo, a gente trouxe essa operação, era uma operação de tecnologia com beleza, deu certo, e aí até um dia que o Flávio me ligou e falou que a Logitech já tinha tentado entrar no Brasil 2 vezes, não tinha tido sucesso, e para eu começar a operação, se eu tinha interesse de começar, eu gostava muito da marca já tinha produtos, né? Que ano que era isso? Isso aí foi em 2013. 2011. 2011. E aí que onde tudo começou. Eu comecei do zero, da minha casa. Hoje a gente está no 5º escritório, hoje a gente é líder de mercado. Mas como que traz uma empresa para o Brasil assim, cara? Porque eu imagino que, beleza, os caras são gigantes na Suíça, provavelmente já estavam fortes ali nos Estados Unidos e pela Europa como um todo. Como que é nascer uma operação num país assim, cara? Porque, beleza, primeiro achou um cara, você. E daí pra frente, o que faz? Acho que o primeiro passo é montar um plano, né, sólido
para demonstrar o potencial do Brasil. Então eu sempre gosto de começar do final, né? Onde a gente quer chegar, onde a gente pode chegar. E aí indo passo a passo do que precisa ser feito. Então você criou esse plano sem a menor, tipo, sem saber se ia dar certo mesmo. Você teve que montar todo um plano para apresentar e vender essa ideia? A gente, né, eles já tinham esse interesse, o Brasil na época, né? Ele era o terceiro maior mercado de computadores. E aí a empresa olhou e falou, nossa, como é que a gente não tem sucesso nesse mercado? Então ela já tinha esse interesse. Uhum. E aí a minha parte foi montar um plano estratégico para demonstrar que valeria a pena investir no Brasil e que eu precisava também de recursos e também precisava customizar a operação. Porque a maneira, né, eu expliquei por que não deu certo as últimas 2 vezes. Né? Fiz um estudo também para entender os clientes, comportamento de consumidor, para fazer uma coisa diferente e aí sim montar uma operação de sucesso. Que o hábito de consumo do brasileiro é diferente do que eles estavam acostumados? É tipo isso também? O Brasil, né, ele, né, tem, que nem eu comentei, né, tem oportunidade para tudo. A Logitech, na época, tinha produtos de valor agregado muito alto. E a marca, ela não era tão reconhecida. Ela era reconhecida por um pequeno público que viajava. Então, assim, a gente precisava fazer um trabalho de marca também para justificar o cara pagar um valor muito mais alto. Entendi. Então, a primeira coisa que a gente falou, olha, a gente precisa de um portfólio completo. Eu preciso do produto top do top? Preciso, porque ele me ajuda a construção da marca. Mas eu preciso também de um produto de entrada. Eu preciso por exemplo, lá fora já era muito mais sem fio, né? A tecnologia sem fio. Aqui no Brasil, 80% era com fio, era 88% com fio. Lá fora era já 80% sem fio. Eu falei, eu preciso de produto com fio. Né? As empresas trabalhavam ainda com fio. Então, assim, a gente precisou convencer eles a ter um portfólio, né, de entrada, de metade, né, que a gente fala, de middle e o high. Isso em todas as linhas, né? Porque a gente começou com acessório de informática e aí foram vários mundos que a Logitech foi entrando. A gente aí depois entrou muito forte com a linha de games, aí depois a gente entrou muito forte com a linha de B2B, videoconferência, que é completamente outro mundo, enterprise, governo. Aí a gente tem a área de streaming, tem a área de Apple. Então, assim, pouco a pouco a gente foi montando planos para dar certo e customizado aqui para o Brasil. Quanto que representa a Logitech Brasil hoje, assim, para a operação global? O faturamento global da Logitech esse ano vai ser em torno de 24 bilhões de reais, esse mundo. Caraca. Eu adoraria tá bom para você? 24 bilhões? Eu adoraria, a gente aqui no Brasil assumiu a liderança em todas as principais categorias, né? Tá. Eu adoraria divulgar o número Brasil, mas é bem relevante, então. A gente pode dizer que ele é bem relevante. A gente saiu do zero e hoje a gente tem uma operação bem relevante. Quando você tá na reunião global ali, você fala assim, respeita Brasil. Eu acho que o Brasil foi um case muito legal. E acho que recentemente também o board me convidou para fazer uma apresentação quando foi 10 anos da Logitech. Eu apresentei para os principais executivos tudo que a gente fez no Brasil, tudo que a gente fez de diferente, tudo que a gente também aprendizados. Então, assim, foi um case que a empresa reconhece e, assim, eles ajudaram muito, né? Eles ajudaram muito. Acho que eles acreditaram, principalmente o Flávio Gomes, que é chefe direto e toda a estrutura dele, acreditou que o Brasil tinha muito potencial e acreditou no Jairo, em toda a equipe. Eu acho que o principal, montei uma equipe aqui no Brasil, né, diretores de cada área, de cada segmento, que fazem um trabalho... no final, tudo são pessoas. Sim. Né? O que você olha, cara? Eu acredito muito nessa questão de pessoas. Eu tô numa fase que a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, né? A gente vai trabalhando, vai aprendendo. Eu tô numa fase que é uma mistura, assim. Hoje eu procuro um pouco mais de formação e experiência. Uhum. Antes eu procurava muito mais só o cara que é o suor, aquele cara que, puta, é pau pra toda obra. Mas eu acho que hoje eu tenho procurado um pouco dos dois, assim, um cara que já tem uma base, mas ao mesmo tempo é um cara trabalhador. Isso estou falando de cargos, né, um pouco menores, né? O que você, para você, faz a diferença, assim? É o cara ser um cara, ele é muito bom de soft skills, ele teve muita experiência, ele é um cara bom com pessoas. O que faz diferença, assim, para você? A primeira coisa que eu olho, né? Um cara mão na massa.
brilho no olho de querer estar lá, naquele lugar, naquela Legal, vaga. legal. Acho que o primeiro ponto, o cara tem que estar, né, com Tem aquela... que curtir o negócio, não tem jeito, isso né? é complexo, né, cara? Porque Porque chega um nível, cara, que o dinheiro não importa mais, né? Independente se você precisa ou não, se você trabalha, tipo, ai, que saco, vou lá trabalhar, não importa quando você vai ganhar, você vai odiar aquilo, você não vai fazer com o maior tesão da vida, entendeu? Então, às vezes, você pelo menos curtir o que você faz, eu acho que é um pouco de que você tá falando, tipo assim, ter orgulho de trabalhar onde trabalha é o diferencial mesmo, né? Mas assim, é interessante, né, que independente da posição, pode ser do estagiário, ao Sim. diretor, ao VP, você sente uma vibração do cara que tá realmente afim de pegar um negócio e fazer a diferença. Sim. Então, claro que às vezes a gente erra, né? Uma entrevista ali pouco... Uma entrevista de 1 hora não dá pra definir se o não cara dá para perfeito, definir, né? mas eu levo muito em consideração né, o preparo que ele teve, essa vontade dele. E aí acho que o que você falou faz todo sentido e eu, né, acho que tem que ter esse equilíbrio entre os soft skill e as habilidades para a vaga. Acho que é muito por aí. Eu sigo o mesmo que você faz.